E aí, pessoal, tudo bem? Sentiram saudades do professor Gerson? Eu também estou sentindo saudades de vocês, mas vamos lá. Nossa aula de hidrostática, vamos gravar alguns vídeos, uma sequência aí. E para a nossa primeira aula, vamos fazer aquela perguntinha para vocês. Será? O que será? O que será? O que será que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Já pararam para pensar nisso? Pois é, 1 quilo de chumbo pesa exatamente a mesma quantidade que 1 quilo de algodão. A diferença é que o quilo de chumbo vai ocupar um espaço menor do que o quilo de algodão vai ocupar. Tudo porque o nosso chumbo ele é mais denso que o algodão, ou seja, ele está mais concentrado, ele está mais juntinho do que as moléculas lá do algodão, os componentes do algodão. Os componentes do nosso chumbo, ele está mais, o chumbo no caso, está mais juntinho, está mais preso no outro. Vou fazer um desenho aqui mais ou menos como para exemplificar essa ideia aí do quilo de algodão. Ó, já tem até aqui um desenhinho, vou apagar aqui para vocês, tá? Dá uma apagada aqui, apagar, opa, apaguei aqui, apaguei. Então, o que nós tivéssemos aqui, opa, pai, tivéssemos aqui, ó, uma caixinha para colocar nosso quilo de nossa quantidade de algodão e aqui outra caixinha para colocar outra quantidade de chumbo, beleza? Então vamos lá. Aqui na nossa caixinha de algodão, nós vamos colocar as bolinhas de algodão, só que só vai caber 4 bolinhas de algodão, porque as bolinhas de algodão elas ficam separadas, elas não ficam juntas, elas não querem ficar juntas, tá? Elas ficam um pouco mais separadas. Já o nosso chumbo, ele é mais próximo do outro, né? Ele está mais condensado, ele está mais juntinho, agarrado no outro. Por isso que esse nosso chumbo, ele vai ocupar um espaço, um volume menor do que o nosso algodão. Então, para eu ter uma quantidade de massa de chumbo considerável, não preciso ter um pedaço grande, mas ter um pedaço lá razoavelmente. Ele vai ter uma quantidade de material ali dentro daquele pedacinho muito maior que a quantidade de material do mesmo pedaço de algodão, por exemplo. Ok? Tudo isso por quê? Porque, gente, cada substância possui um negócio que a gente chama de massa específica. O chumbo tem a massa específica, que é a característica dele. O material que compõe o algodão tem a massa específica característica dele, ok? É impossível ter duas substâncias de massa específica iguais. É impossível que nós tenhamos dois objetos, duas substâncias, na verdade, duas substâncias que tenham massas específicas iguais. Por quê? Essa massa específica é uma característica intrínseca, né? Uma característica daquela substância. Beleza? Como é que a gente determina a massa específica de uma substância? Basta pegar a massa, né, em quilogramas, por exemplo. Eu vou pegar 50 quilos de chumbo, por exemplo, e vou verificar o volume que essa massa de chumbo ocupa. Aí eu vou dividir a massa de chumbo pelo volume que a massa do chumbo ocupa. Aí a massa específica, até escrevi aqui para vocês, é a relação entre a massa da substância e o volume ocupado por ela, né? Por essa massa. Beleza? Ok. Então, nós vamos ter esses objetos podem estar... a gente geralmente usa esse termo, é mais denso, menos denso. E aí a gente associa a densidade. Há uma diferença entre densidade e massa específica. Quando a gente fala de massa específica, é a característica daquela substância. Considerando que naquela
amostra daquela de massa que a gente tem, a gente só tem aquela substância, não tem outra misturada. Por exemplo, eu tenho um pedaço de chumbo. Naquele pedaço de chumbo que eu tenho somente chumbo ali. Não tenho outra substância. Beleza? E aí ele vai ter a massa específica do chumbo. Ok? Já a densidade, ele está relacionando a massa de um corpo, e aí tu não leva em consideração que corpo é esse, de que substância é feito esse corpo. E aí tu pega a massa desse corpo e divide pelo volume do corpo. Ok? Então a densidade é a relação entre a massa do corpo e o volume do corpo. Beleza? Isso vai dar para a gente a densidade. Ok? A densidade, o interessante é que eu posso ter dois corpos diferentes com a mesma densidade. Posso até ter dois corpos diferentes, feitos de materiais diferentes, mas com a mesma densidade. Por quê? Para a densidade, a gente não considera a substância, só a massa daquele corpo dividido pelo volume do corpo. A gente não está pegando a massa dele dividindo pelo volume que a massa ocupa. É a massa dividido pelo volume do corpo. Lá na massa específica é a massa dividido pelo volume que a massa ocupa. Ok? Como assim? Por exemplo, eu posso ter uma esfera aqui, ó. Essa esfera ser maciça, homogênea e maciça. O que significa? Que ela tem matéria em toda a extensão dela. Não tem nada oco, não tem nada vazio dentro dela. Ok? Ela é exatamente, totalmente preenchida. Não tem nenhuma parte aqui que seja oca, por exemplo. E aí, quando eu quero determinar a densidade, eu vou pegar, por exemplo, essa parte branca aqui não tem, é oca. Só a parte verde que tem matéria. Quando eu quero calcular a densidade dessa minha bola que eu desenhei aqui, eu pego o volume dela, eu pego a massa dela e divido pelo volume dela todinho, tá? E aí eu desconsidero que não tenha uma parte oca. Eu pego e divido pelo volume total. Isso vai dar para mim a densidade. Se eu quero calcular a massa específica desse material que é feito aqui a nossa bola, eu vou ter que levar em consideração somente a parte que está pintada de verde, que é a parte que a massa ocupa. Isso vai dar para a gente a nossa densidade. Ok? Aí bem aqui embaixo ele diz o seguinte, ó, quando o corpo é homogêneo e maciço, o que é homogêneo? Ele tem a mesma quantidade de matéria em todos os pontos dele, da extensão desse corpo. Né? E maciço porque ele não tem nada oco, não tem nada vazio dentro dele. Ele é maciço, ele é todo preenchido de massa. Isso ele é maciço. Tá? Então, quando o corpo ele é homogêneo e ele é maciço, né, ele vai ter a densidade dele igual à massa específica. Beleza? Geralmente a gente vai atribuir essas questões de massa específica à densidade a líquidos. Esses líquidos geralmente são homogêneos, né? Eles têm a mesma quantidade de matéria em todos os pontos do líquido. E aí, para líquidos, a gente vai considerar, dentro da hidrostática, que a densidade é igual à massa específica. Essa densidade ela é medida em quilograma por metro cúbico no SI, tá? Lá no Enem, pessoal, vai aparecer quilograma por metro elevado a menos 3. É a mesma coisa que quilograma por metro cúbico. Beleza? Bora ver como é que isso cai no Enem? Aqui, um exemplo, uma questãozinha que caiu no Enem para a gente ficar feliz, né? Porque a gente precisa ser feliz. Vamos lá. Essa questão aqui, a questão número 134, caiu no caderno azul do Enem 2020. Diz assim: as moedas despertam o interesse de colecionadores numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda.
bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próximo de 9 gramas por centímetro cúbico, um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas A, B, C e D, fabricadas supostamente a 100% cobre e massas 20 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. E aí eu vou mostrar o esquema para vocês, mas bora ver a pergunta dele? Ele diz assim, ó, com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Então ele quer saber, com esses dados que ele teve aqui, ó, que ele utilizou, né, do valor, da massa das moedas e tal, do volume, da densidade aqui, ó, do cobre. Essa densidade que ele fala bem aqui, ó, densidade de cobre metálico, é a mesma massa específica do cobre, né? Porque ele está dizendo que o cobre é 100% cobre. Ou seja, nesse caso, a densidade é igual à massa específica. Beleza? Então, qual é a ideia nessa questão aí que o nosso camarada vai ter que ter para saber qual moeda ele vai escolher? Nessa proveta aqui, ó, nesse gráfico, ele deu aqui para a gente a proveta, tá? Ó, essa nossa proveta aqui, ó, essa primeira, né, é a mesma proveta em todos esses 5 aqui. Mas nessa primeira proveta aqui, ele colocou uma quantidade que ele fala aqui, ó, 5 ml de água. Tá bem aqui marcada. 1, 2, 3, 4, 5 ml de água. Então, qual é a ideia aí? Ele vai pegar a moeda e colocar dentro da proveta e ver o volume de água que essa moeda vai deslocar. Por exemplo, aqui, nesse primeiro caso, ele colocou a moeda A e a moeda deslocou 2 ml. Então, nesse caso aqui, a moeda está deslocando 2 ml de água. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui a densidade do cobre e a massa da moeda A e calcular o volume que o cobre tem. Por quê? Como o cobre é 100% cobre, aí a moeda, o cobre ele tem a massa específica dele, né? A densidade dele para 100% de cobre. E aí, essa massa específica, essa densidade, vai dizer para a gente o volume que a massa de 26 gramas deve ocupar. E aí, se para 26 gramas o volume de cobre é diferente de 2 ml, então significa que não tenho só cobre aí nessa moeda, tenho outras substâncias aí, beleza? Então vamos fazer isso, ó. Vou pegar aqui densidade, né, ou massa específica, colocar o D, né, que é mais bonito. Densidade é igual a massa específica dividido pelo volume, tá? Como eu quero o volume, eu vou passar o volume multiplicando para cá, aí fica densidade vezes volume igual a massa. E depois passa a densidade dividindo. Aí vai ficar volume igual a massa dividido pela densidade. Agora eu vou substituir aqui para massa, para moeda A. Primeiro, né? Moeda A. Ok? Moeda A. Aí eu venho aqui, ó. Já achei aqui a relação. Volume é densidade, volume é a massa sobre a densidade. Eu vou colocar volume da moeda A, tá? Vai ser igual a massa da moeda A dividido pela densidade do cobre, né? Considerando que ele é 100%. E aí o volume vai ficar massa A vale 26 gramas e a densidade do cobre é 9 gramas por centímetros cúbicos. Vou jogar aqui, ó,
26 dividido para 9 vai dar 2,88 centímetros cúbicos. Pessoal, aqui no Enem ele gosta de usar gramas. Só apagar aqui rapidinho que eu escrevi errado. Ó, aqui no Enem ele gosta de usar grama vezes centímetro elevado a menos 3, tá? Diferente de grama por centímetro cúbico. Bom, é a mesma coisa. Esse grama por centímetro cúbico, esse grama por centímetro a menos 3 é a mesma coisa aqui. Beleza? Outra coisa importante é que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Beleza? 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. Então, eu achei aqui, ó, o volume de água que a moeda A tem que deslocar é 2,88 centímetros cúbicos, né? Ou aproximadamente, né, 3 centímetros cúbicos, ou no caso 3 ml. Beleza? Então, uma moeda 100% cobre, tendo uma massa de 26 gramas, deveria ocupar um volume de 3 ml. Sendo assim, ela também deslocaria aqui dentro da nossa proveta um volume de 3 ml. Só que não está acontecendo, né? Ela está deslocando 2 ml. Então, a moeda A nós não compramos, porque ela não vai... ela não está feita 100% de cobre. Só vai estar feita 100% de cobre aquela moeda que o volume de água deslocada bater com o volume que a gente calculou bem aqui, tá? Que é o volume que a moeda teria que ter se fosse feita totalmente de cobre. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos para a moeda A, para a moeda B, para a moeda C, para a moeda D e para a moeda D, né? Só até D, desculpa. Opa, vamos lá. Nossa motora está boa. Vamos fazer para a moeda B. Vou pegar aquela mesma relação. Volume da moeda B vai ser igual a massa da moeda B dividido pela densidade do cobre. Ok? Aí vai ficar volume de B vai ser igual a massa dele, que é 27 gramas, dividido pela densidade, que é 9. Quando eu divido 27 por 9, isso aí vai dar exatamente 3, tá bom? 3 ml. Ok? Achei aqui a densidade da moeda desculpa, achei o volume da moeda de 27 gramas. Ou seja, quando eu pego a moeda B e ponho aqui dentro, olha, ela vai deslocar 3 ml. Então, eu tenho que conferir, ó, daqui de onde estava, desse ponto aqui, ó, porque eu coloco ela junto com a A. Daqui desse ponto, ó, até esse ponto bem aqui, eu confiro quantos ml a moeda B deslocou. Vamos ver. 1, 2, 3 ml. Então, a moeda B está deslocando um volume de água de 3 ml. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela ocupa, né, o volume dessa moeda, o espaço dessa moeda é de 3 ml, de acordo com o que a gente calculou aqui. Logo, a moeda B ela é feita 100% de cobre. A gente vai para a moeda C, faz a mesma coisa. V de C igual a M de C dividido pela densidade do cobre. Ok? Aí o volume de C eu quero saber. A massa da moeda C é 10 gramas e a densidade do cobre é 9. Então, quando a gente divide 10 por 9, isso vai dar aproximadamente 1,11 e assim por diante. Então, a moeda C teria que deslocar um volume aproximadamente igual a 1.
Vamos ver quanto que a moeda C desloca. Daqui do 10 até o 12. Deslocou 2 ml. Logo, a moeda C está deslocando 2 ml, muito mais do que ela pode deslocar de verdade. Ou seja, essa moeda aí não é feita 100% de cobre. Agora a gente vai fazer para a moeda D. Para a moeda D, ó, para a moeda D, a gente vai colocar assim, ó, moeda D vai ser volume de D igual a massa de D dividido pela densidade do cobre. Ok? Vamos pegar aqui. Aí, volume do D vai ser, da moeda D, vai ser a massa de D, que é a massa de D, que é 36, dividido pela densidade, que é 9. Aí 36 dividido para 9 vai dar 4 ml. Então, a moeda D teria que deslocar um volume de água igual a 4 ml. Vamos conferir, ó. Daqui, dessa posição onde a água estava, até a posição que ela chegou. Vamos ver se tem 4 ml. Daqui para lá. 1, 2, 3, 4. Então, a moeda D está deslocando 4 ml, que é justamente o volume dela. É o volume que essa moeda tem, por causa que ela é feita de 100% cobre. E aí, pessoal, gostaram? Sejam bem. Qualquer coisa, mande qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode mandar aí essas perguntas aí nos comentários, ou então manda no privado para mim, quem é lá do cursinho. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.